vamos então a Waterloo, né? A tão temida e odiada parte chegou. E já se foi. E nem foi tão dolorido assim. Vamos lá. Fala a verdade. Mas tudo bem. Começamos então Cosette, que é o segundo livro, né? Dos Miseráveis. E livro primeiro, Waterloo. Uma das coisas que eu acho que aumenta essa angústia de ter que ler o Waterloo, que são, né, algumas boas páginas de descrição de uma batalha, é a coisa da angústia do final do capítulo anterior, né? A gente deixa então Jean Valjean fugindo, Fantine acaba de morrer, e aí a gente quer saber o que acontece em seguida. E Victor Hugo vem e taca o Waterloo na nossa cara, que é uma visita ao passado, né? Porque o Waterloo aconteceu antes de Jean Valjean sair da cadeia. Então, a gente faz esse retrocesso. No primeiro capítulo, então, o narrador visita o campo de batalha, né? E a gente tem uma nota aqui na edição da Kozak, e provavelmente na da Companhia das Letras também, né? Que Victor Hugo, antes de escrever essa parte do livro, visitou demoradamente o campo de batalha de Waterloo. Desde maio até princípios de julho de 1861, passei 2 meses em Waterloo. Foi ali que fiz a autópsia da catástrofe. Fiquei 2 meses curvado sobre aquele cadáver, escreveu ele em seu diário. Uma coisa que eu teria muita curiosidade de ver são esses diários dele, principalmente no que diz respeito aos anos em que ele escreve Os Miseráveis, né? Deve ser curiosíssimo. Então ele diz que no ano passado, em 1861, numa linda manhã de maio, um viandante, o mesmo que lhes está contando essa história, vinha de Nivelles e se dirigia para La Roupe. Caminhava a pé, seguia entre 2 fileiras de árvores. E aí ele vai contando, né? Ele chega então ao campo de batalha. Ele chega principalmente a uma das fazendas, que parece que na época era um castelo, que é Hugomont, né? Eu vou chamar de o Monte do Hugo. E lá ele vê alguns vestígios da batalha, né? Marcas de tiros de canhão, uma série de outras coisas. E ele encontra uma camponesa, né? Que fala para ele o que são aquelas avarias na arquitetura do local, né? Ele reconhece as construções e a paisagem onde aconteceu a batalha. E, por fim, ele resolve contar pra gente o que aconteceu de verdade, né? Lá pro finalzinho, ele disse assim: meu senhor, me dê 3 francos, e se quiser eu lhe explico como é que foi a coisa em Waterloo. Essa é a camponesa que ele encontra, né? Pedindo uma grana, né? Pra ser uma guia turística. E contar como foi a batalha 46 anos depois do fim dela, né? Começo do fim, porque foi durante um dia só. E aí o capítulo 3 é 18 de junho de 1815, que é realmente quando acontece a Batalha de Waterloo. Há poucos dias ela fez 205 anos. Então não foi coincidência, não foi de propósito, mas calhou que todo mundo estava lendo Waterloo enquanto ela fazia aniversário. E ele passa agora 13 capítulos, eu contei, nessa edição são 46 páginas descrevendo a batalha. Não é necessário nenhum complemento histórico para o livro, porque ele realmente conta aqui tudo o que aconteceu na batalha. A questão, né, talvez a parte difícil, é que como ele faz uma ficção disso, né, ao mesmo tempo que ele usa de vários acontecimentos históricos reais, a coisa fica um pouco cansativa. Então, por ela não ser tão objetiva, a gente fica com alguma dificuldade de compreender por vezes. Mas quem leu e gostou, provavelmente, já está sabendo tudo o que aconteceu e tem as informações necessárias para continuar a leitura. Para quem não tem, vamos lá. Ele começa assim: voltemos para trás. É esse um dos direitos do narrador. E coloquemo-nos no ano de 815, um pouco antes da época em que começa a ação contada na primeira parte deste livro. Se não houvesse chovido na noite de 17 para 18 de junho de 1815, o futuro da Europa teria sido outro. Algumas gotas, de mais ou de menos, venceram Napoleão. Para que Waterloo fosse o fim de Austerlitz, a providência não precisou senão de um pouco de chuva. Uma nuvem, atravessando o céu fora de época, foi o suficiente para o desmoronamento de um mundo. E é isso que acontece, né? Então vamos a Napoleão e a uma breve contextualização, né? Napoleão foi imperador de 1804 a 1814. O que acontece em 1814? Ele acabou de perder, se não me engano, em 1812 ou 13, a guerra na Rússia. Ele tentou invadir a Rússia e perdeu. Ele foi com 600 mil homens, voltou com 120 mil homens. Então ele foi brutalmente derrotado, né? Quando ele retorna, ele é atacado de novo pelo exército russo-prussiano e tem lugar a Batalha das Nações em 1814. Ele perde essa batalha, que é a primeira grande derrota de Napoleão, né? E ele é exilado na ilha de Elba em 4 de maio de 1814. Ele fica lá exilado, ganha
um dinheiro para se manter, para manter algumas pessoas na sua guarda, mas ele começa a escutar que a França acolheria o retorno dele. Então, em 26 de fevereiro de 815, não deu nem um ano, né, de que ele tinha sido exilado, ele desembarca de novo na França para tentar recuperar o posto dele. Acontece que a tropa que é enviada para prender o Napoleão acaba se voltando contra o rei, então Luís XVIII, que era irmão de Luís XVI, e acaba apoiando Napoleão, que então marcha até Paris e retoma seu lugar como imperador. O rei, é claro, foge com o rabinho entre as pernas para Bruxelas. E aí o que acontece, na verdade, é uma grande coalizão de nações que querem ver Napoleão finalmente derrotado. O Napoleão, na verdade, não ajudou em nada a Europa. Vide a família real portuguesa que veio parar aqui no Brasil justamente por causa do Napoleão, fugindo dele. Tanto que depois da derrota de Napoleão de vez, Waterloo acontece em 1815, a família real volta para Portugal em 1820. Então, ele tem tudo a ver com o futuro das grandes nações, né? Inclusive das colônias. Então, quando ele assume de novo o governo, né, o Império Francês, começa então o governo dos 100 dias, que vai acabar em Waterloo. No ponto que acontece em Waterloo, Napoleão já não tinha muita força como exército, como imperador. Ele já tinha perdido as alianças, né? E tinha pouco dinheiro e pouco exército mesmo, armamento e uma série de coisas para conseguir enfrentar grandes guerras. Então ele estava muito enfraquecido nesse sentido. E o que acontece é que ele vê essa grande união de nações tentando derrubar ele, e ele começa a ver esses exércitos caminhando até a França. Então, o que ele tem de ideia, porque ele é um ótimo estrategista, é atacar esses exércitos antes que eles se juntem e sejam impossíveis de derrotar. Então, o Duque de Wellington tinha acabado de aportar em Bruxelas, né, na Bélgica, e o exército prussiano também já estava por lá. Eles estavam prestes a se encontrar. A ideia do Napoleão era passar pelo meio dos dois e chegar até Bruxelas. E ele não consegue, porque justamente se encontram todos em um Waterloo. Esse comecinho que o Victor Hugo coloca, que se não fosse a chuva, quando chega na região onde aconteceu a batalha, que não é realmente Waterloo, tinha chovido e Napoleão é obrigado a esperar um pouco para atacar o exército inglês, porque o solo estava muito úmido, então ele não conseguiria, né, passar com os canhões, os cavalos e tudo mais. Então ele espera por várias horas, e essas são exatamente as horas necessárias para que o comandante prussiano chegue de encontro ao exército inglês e derrote Napoleão. Acontecem várias outras coisas, tem até uma cena aqui que é bem forte, que são os cavalos numa queda de um rio, num barranco, né, que o Victor Hugo descreve. Eu não encontrei grandes informações sobre isso nos livros de história, mas também não fui tão a fundo dentro da Batalha de Waterloo. Pode ser que tenha algo assim, mas não sei dizer, nem confirmar, nem desconfirmar. Mas é isso que acontece, basicamente. Então, Napoleão perde e é exilado de vez em Santa Helena. Eventualmente ele morre, né, 6 anos depois, se eu não me engano, em 1821. Então, assim acaba, né, o grande imperador Napoleão. É óbvio que, como ele conseguiu reerguer a França num momento pós-monarquia, de grande instabilidade e incerteza, ele foi muito admirado pelos franceses. Então, apesar de muita gente querer ainda a república, que era um momento, né, ele se aproveitou ali de uma falta de definição do governo para tomar posse como imperador, né? Apesar dele ter apoiadores, muita gente ainda queria a república. E aí ele se mete ali no meio e toma o império, né? Mas ninguém ganha uma fatia do bolo. Quando Napoleão cai, começa então a restauração e Luís XVIII volta ao trono. Ele volta então da Bélgica e assume o trono francês de novo. E esse é o nosso apêndice histórico do dia. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas você também não precisa aprender tão a fundo assim sobre o Waterloo para entender o resto do livro. Claramente é um episódio muito importante na história da França, na história do mundo e principalmente da guerra, né, militarismo. Mas eu acho que o principal motivo dele estar aqui nesse livro é um só. Foi a última grande batalha da França, da Europa como um todo, porque a gente ainda não tinha nem vislumbres da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? Então o Waterloo teve um impacto muito grande. Eu diria até que tão grande quanto o impacto que a Primeira e a Segunda Guerra tiveram depois no mundo. Ao mesmo tempo que Napoleão foi esse ídolo para tantas pessoas, e é ainda hoje para muitas, eu entendo a impressão que ele deve ter causado, né, bem profunda, no próprio Victor Hugo. E imagino que por isso ele tenha colocado o Waterloo aqui. Apesar dele usar de Waterloo para justificar outras questões políticas, né, no desenvolvimento da França,
E eu acho que o principal motivo seria esse, né? O impacto realmente, a batalha tinha acontecido um pouco mais de 40 anos antes, e a coisa foi realmente muito impactante para ele, para o povo francês, então é uma coisa ali um tanto fresca para eles, né? E aí o Victor Hugo acaba incluindo isso na narrativa dos Miseráveis. Claro, também decisivo, né, para a restauração, que justamente era tudo que a maioria não queria, né? Essa admiração por Napoleão eu suponho justamente pelas outras questões, né? Napoleão já apareceu no livro algumas vezes. Não a pessoa Napoleão, mas a lenda Napoleão já passou pela gente. E aí, mais pra frente, ele fala, olha, o Wellington era o Barreme da guerra, Napoleão era o Michelangelo. E desta vez, o gênio foi vencido pelo cálculo. De ambos os lados, esperava-se por alguém, e o calculador exato foi quem se saiu melhor. Napoleão esperava por Grouchy, e ele não veio. Wellington esperava por Blücher, e ele veio. Blücher era o comandante do exército prussiano. E então, e é isso, né? E ele questiona que a gente já tá... Eu pulei, né? Tomei essa liberdade de pular aqui pro capítulo 16, já é o fim da batalha, ele tá fazendo uma conclusão ali, falando das consequências. E ele diz, né, o que foi o Waterloo? Uma vitória? Não, uma partida. Partida ganha pela Europa e paga pela França. É inútil colocar lá aquele leão. O leão foi um monumento que foi construído depois. Vou deixar também aqui na descrição um vídeo que é para uma série que eu gosto bastante, chama O Mundo Visto de Cima. Não sei se vocês já assistiram, passava na TV Cultura. E agora tá no YouTube, então dá pra ver. Vou deixar aqui o link. Você tem então um passeio pela Bélgica que passa pelo campo de Waterloo hoje. Hoje, assim, médio. Eu já acho que aquele programa é antigo, já deve ter talvez 10 anos. Mas dá pra gente ter uma ideia, dá pra ver o monumento, dá pra ter uma ideia de como que é o campo onde aconteceu, mostra a fazenda. Então é bem interessante, assim. Acho que vale a vista. E também deixei um link que é para uma explicação real da batalha, do movimento dos exércitos, dos horários da batalha, porque até o próprio Victor Hugo fez isso nos capítulos, né? Ele coloca os horários de o que foi acontecendo. E isso é bem interessante. E aí você vai perceber que a narrativa dele está muito próxima do que foi realmente a batalha, dos registros históricos dela, né? E ele continua, né, com essa questão do Napoleão. Mais pra frente ele fala que o Waterloo é uma batalha de primeira ordem, ganha por um capitão de segunda. Então ele atribui todas essas questões que o Napoleão não poderia controlar, né, à derrota do imperador. Então essa admiração é citada de novo, várias vezes, né? No capítulo 17 ainda, ele diz, é a Europa contra a França, é Petersburgo, Berlim, Viena contra Paris. É o status quo contra a iniciativa. É o 14 de julho de 1789, que é a queda da Bastilha, atacado pelo 20 de março de 815, que é quando Napoleão chega de volta à França. É o toque de combate das monarquias contra a indomável sublevação francesa. Então ele continua falando sobre essa vontade da Europa de devolver a monarquia à França, porque realmente era um aspecto político, uma ameaça a um país que conseguiu se livrar da sua família real, da monarquia em si, e aí todos eles ali, monarcas em volta, morrendo de medo de que, né, seus países e seu povo se inspirasse na França. Então a restauração tem muito disso também, é um esforço de todo mundo na Europa para tentar devolver a ordem à França para que aquilo não se propague pela Europa. Mas a gente bem sabe que não deu certo, né? Se propagou e, enfim, chegamos onde chegamos. Mesmo assim, as monarquias ainda conseguiram sobreviver bastante tempo e muitas delas até hoje, né? São monarquias que não reinam efetivamente, mas que servem como uma espécie de vitrine, como uma espécie de pessoas propaganda do próprio país, da própria nação. Mas estão lá, não é mesmo? E ele encerra dizendo que enquanto Napoleão agonizava em Longwood, os 60 mil homens caídos no campo de Waterloo se desintegravam tranquilamente. E pouco da sua paz se expandiu pelo mundo. O Congresso de Viena fez os tratados de 815 e a Europa chamou a isso de restauração. Eis o que é o Waterloo. Realmente acaba então de vez, né, as guerras napoleônicas, e a Europa entra num num longo período de paz, o que era incomum até então. E depois o próximo grande conflito vai ser a Primeira Guerra, em 1914. Então, tem aí um espacinho, né? Dá praticamente 100 anos de descanso. E no capítulo 19, a gente volta ao livro
Ainda parece que não, mas realmente volta. Ele volta assim, ó, voltemos. É uma necessidade deste livro. Dá uma impressão de que ele esqueceu o que ele estava fazendo, né? Que ele estava escrevendo uma coisa, divagou e voltou. Parece alguém que eu conheço, como faz vídeos. Quem será? E aí, né, a gente volta então ao campo de Waterloo. Ele vai descrever a situação do campo de batalha à noite. Então acabou a batalha, tem muitos corpos, muito sangue no campo todo. E aí, uma figura vaga, né, entre esses defuntos. Na página 515, ele diz assim: pela meia-noite, um homem rondava, ou antes, arrastava-se para os lados da estrada de Ohain. Era, segundo todas as aparências, um dos que acabamos de caracterizar, nem inglês, nem francês, nem camponês, nem soldado, menos homem que hiena, atraído pelo cheiro dos mortos, tendo como vitória o roubo, vindo a Waterloo para saquear. Estava vestido com uma blusa que lhe servia quase de capote. Era inquieto e audacioso, avançando sempre, mas sempre olhando para trás. Quem era esse homem? Não levava saco algum, mas evidentemente seu casaco tinha grandes bolsos. Na página seguinte, já tem outra pista de quem é esse homem, né? Um olhar que penetrasse melhor todo aquele nevoeiro poderia notar, a alguma distância, parado e como que escondido por trás de um casebre que ficava à beira da estrada de Nivelles, na encruzilhada produzida pela estrada que vai de Mont-Saint-Jean a Braine-l'Alleud. Como é que, né? Não dá, a gente inventa um blu-blu. Uma espécie de carroça de vivandeiro, coberta de vime, atrelada a um animal esfomeado que comia urtigas apesar do freio que lhe prendia a boca. E na carroça uma espécie de mulher, sentada em cima de caixotes e embrulhos. Talvez houvesse alguma ligação entre esta carroça e aquele gatuno. Victor Hugo é muito safado, né? Ele fica julgando as coisas e ele já disse pra gente quem são essas pessoas lá no começo do livro. Porque na página 234, eu marquei aqui, vou ler pra vocês. Veja bem essa descrição e aí você vai me dizer quem são essas pessoas. No livro 4 de Fantini, que se chama Confiar é por vezes abandonar. Capítulo 1, duas mães se encontram. E aí tem mais ou menos o seguinte. No primeiro quarto deste século, havia em Montfermeil, perto de Paris, uma espécie de taverna, hoje desaparecida. Era propriedade de uma certa família Thénardier, marido e mulher. Estava situada no beco de Boulanger. Por cima da porta via-se uma placa pregada diretamente na parede. Nela estava pintada alguma coisa semelhante a um homem carregando às costas outro homem, com grandes dragonas douradas de general e enormes estrelas prateadas. Manchas vermelhas representavam o sangue. O resto da placa era nuvens de fumo e provavelmente representavam uma batalha. Embaixo lia-se esta descrição: ao sargento de Waterloo. Nada impressiona tão mal quanto uma carroça de lenha ou uma carroça qualquer à porta de um albergue. Contudo, o veículo, ou para melhor dizer, o pedaço de veículo que atravancava o beco diante da taverna do sargento de Waterloo, em uma tarde de primavera de 1818, sem dúvida, por suas grandes proporções, teria chamado a atenção de qualquer pintor que passasse por lá. E aí a gente fica pensando no Victor Hugo, né? Tá certo que ele escreveu Miseráveis e depois ele reescreveu Miseráveis. Então ele teve a oportunidade de inserir essas referências entre capítulos, né? Mas é muito louco ver ele colocar exatamente as mesmas coisas, não só as pessoas, mas inclusive a carroça, lá no comecinho, quando a gente tá encontrando eles pela primeira vez, e depois ele já tinha prometido, né, que ele ia falar sobre o Waterloo. Quando chegou o Waterloo, ele insere esses personagens de volta. E aí a gente vê essa pessoa entre os mortos, que é quem? Thénardier, e é um ladrão, né? Então, mas no finalzinho ele fala, ora esta, mas este morto está vivo, porque ele vê, né, uma pessoa segura a roupa dele. E aí ele começou a mexer nos cadáveres e encontrou uma pessoa realmente viva, né? Roubou, é claro, primeiro ele fez o saque e depois a pessoa disse obrigada. E aí pergunta, né, quem ganhou a batalha? Os ingleses, respondeu o gatuno. O oficial continuou, procure nos meus bolsos, tenho aí uma bolsa e um relógio, fique com eles. Isso já tinha feito. Contudo, o homem fingiu procurar e disse, não há nada nos bolsos. Então roubaram-me. Que pena, era para recompensá-lo. Os passos da patrulha tornavam-se cada vez mais distintos. Vem gente, disse o ladrão, fazendo o movimento de quem vai fugir.
O oficial, levantando penosamente o braço, deteve-o. O senhor me salvou a vida. Quem é o senhor? O ladrão respondeu apressadamente em voz baixa. Eu era, como o senhor, do exército francês. E preciso que o deixe aqui. Se me pegarem, fuzilam-me. Salvei-lhe a vida. Agora trate de se arrumar sozinho. Qual é o seu posto? Sargento. Como se chama? Thénardier. Não me esquecerei deste nome, disse o oficial. E o senhor, lembre-se do meu. Chamo-me Pontmercy. E assim acaba o primeiro livro de Cosette, né? Em seguida, a gente começa então o navio de guerra Orion e reencontramos Jean Valjean para todo mundo que estava sofrendo. E vamos seguir então com a história na semana que vem. Na semana que vem a gente lê 2 capítulos, tá? Então a gente vai ler o navio de guerra Orion e o cumprimento da promessa feita à morta. Então, fica a dica já, um pequeno spoiler pelo título. O que vocês acham que é a promessa e quem é a morta? A gente vai começar agora numa das minhas partes favoritas desse livro, que é justamente, né, Jean Valjean pós Senhor Madeleine. O resto a gente descobre na leitura. Mas passamos Waterloo, que talvez seja a parte mais difícil, pelo que todo mundo disse, né? Muita gente sofreu, mas ela não é uma parte assim tão sofrida. Apesar de ser 46 páginas de descrição de batalha, Victor Hugo gosta de descrever certas coisas. Quem leu o Corcunda de Notre Dame já tá sabendo que tem muito mais descrição de outras coisas do que o próprio Os Miseráveis. Talvez seja super interessante fazer um estudo de Waterloo pela visão do Victor Hugo e o posicionamento de Waterloo dentro dos Miseráveis, né? Depois que acabar o livro, talvez eu mude de ideia, talvez eu pense melhor sobre isso, enfim, não sei, vamos ver. Mas o Waterloo, nesse momento, me parece só uma coisa que para ele era muito marcante e que ele usa, então, para, né, como se fosse uma grande metáfora para a continuidade do livro. Porque apesar dela ser realmente importante para o futuro da França, da Europa, né, mas talvez seja muito a gente do presente olhando para o passado, né? E considerar ela irrelevante perto de tantos outros conflitos que a gente já assistiu depois. Mas naquele momento, na história da França, quando o Victor Hugo escreve esse livro em 1862 e finaliza ele, né? O Waterloo tinha sido o maior, né? Pelo menos daquele século, o maior confronto armado da Europa. Então faz todo sentido isso ser uma coisa importante para ele. 200 anos depois, pra gente, é realmente um pouco irrelevante. Para fãs da história da França ou de Napoleão ou do militarismo, realmente deve ser mais relevante. Enfim, é isso. A gente se vê na semana que vem. Deixa aí nos comentários o que você achou, se tá sofrendo muito. E assiste os vídeos que eu deixei aí os links, tá bom? Até lá.